Algumas histórias e não foram feitas para serem contadas, porque quanto mais você escuta, mais perto você fica de coisas que deveriam continuar escondidas. No Japão, existem lendas, que não são apenas histórias, elas são avisos. E o problema é que a maioria das pessoas só entende isso quando já é tarde demais. Nuriona perto de rios silenciosos e costas isoladas. Alguns viajantes dizem ter visto uma mulher, parada, imóvel, olhando para a água. Seu cabelo longo e molhado cobre o rosto. E quando alguém se aproxima, ela pede ajuda. Ela entrega um bebê, pedindo apenas um momento, e quase ninguém recusa. Mas assim que o bebê toca seus braços, o peso começa, devagar, aumentando, até se tornar impossível de segurar ou soltar. E enquanto o desespero cresce, a mulher muda. O corpo se alonga, né, se contorce, como algo que não deveria existir, e naquele momento não há mais como fugir. Kune-kune. Em dias quentes de verão, em campos vazios, às vezes, algo aparece, longe demais para entender. Uma figura branca, fina, retorcida, se movendo sem vento. É impossível ignorar. E esse é o erro, porque dizem que quem vê aquilo de perto, quem entende o que realmente está olhando, perde algo. Alguns caem ali mesmo, outros voltam para casa, mas nunca mais são os mesmos. Tenome. Uma noite, em Kyoto, um jovem entra em um cemitério para provar coragem. Entre as sombras, um homem idoso se aproxima, cego, ou pelo menos parece. Algo está errado. Ele corre, encontra um templo, implora por ajuda e é escondido dentro de um baú. Então, silêncio, até que algo entra, passos lentos, farejando o ar, procurando, até parar exatamente ao lado dele. E então, um som, úmido, lento. Quando o baú é aberto, não há mais ninguém ali, só pele. Red Room Curse. Tarde da noite, sozinho. No computador, uma janela aparece, vermelha. Você gosta da sala vermelha? Você tenta fechar, mas ela volta, mais rápido, de novo e de novo, até que uma voz começa repetindo a pergunta. Sem parar, o cursor trava, a tela pisca, e então tudo fica vermelho. Uma lista de nomes aparece, descendo lentamente, e no final dela está o seu, Zashiki Warashi. Em casas antigas, às vezes, à noite, passos ecoam pelos corredores, leves, como de uma criança correndo. Mesmo quando não há ninguém ali, objetos mudam de lugar. Risos baixos surgem do nada. Dizem que isso significa que algo vive na casa, algo que pode trazer sorte. Mas também dizem que quando isso desaparece, a sorte desaparece junto. E depois disso, as coisas começam a dar errado, muito errado. Akanami. Algumas pessoas contam que já deixaram o banheiro sujo antes de dormir e acordaram com tudo limpo. Mas não exatamente limpo. Há marcas pegajosas, estranhas, como se algo tivesse passado a noite lambendo cada canto. E dizem que, se você acordar na hora errada, você pode ver o que está lá. Rokurokubi. Durante o dia, elas parecem normais, vivem como qualquer outra pessoa. Mas à noite, algo acontece. Enquanto dormem, o pescoço começa a se esticar, mais e mais, até que a cabeça se move pela escuridão, observando, procurando, enquanto o corpo permanece imóvel. E algumas nem precisam mais do corpo. Gachadokuro, em estradas vazias, em noites completamente silenciosas, existe algo que você deve ouvir, um som fraco, como ossos se movendo. Se você ouvir isso, não corra, porque provavelmente já está perto demais. Dizem que ele aparece do nada, gigantesco, feito de ossos, observando no escuro. E quando decide atacar, ninguém vê, ninguém escapa, e ninguém nunca descobre o que aconteceu. Kuchisaki Onna. Em ruas vazias, tarde da noite, algumas pessoas relatam encontrar uma mulher. Ela usa máscara, o rosto escondido, e a voz calma demais. Ela se aproxima lentamente e faz uma única pergunta: eu sou bonita? Se você disser não, dizem que ela não hesita, mas se você disser sim, ela remove a máscara. E então, você entende. A boca dela rasgada de um lado ao outro. E ela pergunta de novo:
Dessa vez, não importa a resposta. Tec-tec. Algumas histórias dizem que nem todos os mortos permanecem no lugar. Alguns continuam se movendo, arrastando o que restou. Tarde da noite, em estações vazias, um som começa a ecoar. Tec, tec, tec. Rápido, metálico, algo se aproximando. Dizem que é o som do corpo dela, se arrastando no chão, porque metade não está mais lá. E quando você percebe, já não há tempo suficiente para correr. Hanako-san. Em escolas antigas, existe um banheiro que ninguém usa, principalmente a terceira cabine, porque dizem que, se você bater na porta 3 vezes e chamar pelo nome dela, algo responde. Uma voz baixa do outro lado. E se você abrir, talvez você veja uma garota esperando, como se nunca tivesse ido embora.